Oi pessoal, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes. Talvez você me conheça aí pelas redes sociais, pelos livros, pelo programa de televisão. E eu estou aqui para compartilhar com você nesta aula como você preparar um esboço, como você preparar o esqueleto do seu sermão, como você montar uma mensagem expositiva, né? Na primeira aula, nós tratamos com você sobre a questão do ministério, do chamado e a essência daquilo que eu entendo ser a pregação expositiva, colocando ali 3 verbos que você precisa memorizar e entender: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Eu quero já agradecer de antemão as pessoas que têm escrito para nós, têm feito seus comentários. Estou muito feliz porque está se formando uma comunidade de pessoas interessadas na pregação, sobretudo na pregação expositiva, e isso para mim é algo extraordinário. Nós vamos responder, na medida do possível, essa quantidade enorme de comentários, de perguntas que tem chegado. Estou muito feliz com isso. Eu quero dizer a você que a pregação é algo tão lindo, porque na minha visão, o pregador é o arquiteto das ideias. Às vezes a pessoa tem o texto e ela tem boas ideias sobre o texto, mas elas não sabem organizar todo esse conteúdo, todo esse material num esboço. Deixa eu lhe dar, por exemplo, um insight antes de nós entrarmos propriamente na nossa aula de hoje. Vamos pegar a parábola do filho pródigo. Você pode pegar aquele texto, ler aquele texto, até memorizar aquele texto e expor versículo por versículo. A gente chama isso de lectio continua. Porém, se você fizer um esboço atraente, isso pode ajudar tanto você na comunicação quanto o seu ouvinte em compreender o conteúdo da sua mensagem. Então, deixa eu lhe dar uma dica como você pode fazer um esboço interessante. Tem 4 fases na vida dele. Ele era feliz e não sabia na casa do pai. Ele era infeliz e não sabia no país distante. Ele era infeliz e sabia cuidando de porcos. Ele era feliz e sabia de volta na casa do pai. Trocando em miúdos, ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Ele era infeliz inconscientemente no país distante. Ele era infeliz conscientemente cuidando de porcos. E ele era feliz conscientemente de volta na casa do pai. Um esboço desse, a pessoa não esquece. Deixa eu lhe dar outra dica, só para você jogando sal aí na sua boca, para que você crie gosto pela questão de organizar as suas ideias. E é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho na aula. Pegando Efésios 2, de 1 a 10. Todos vocês, pregadores, já pregaram nesse texto, já conhecem com bastante familiaridade esse texto. Você pode pegar aquele texto e expô-lo, como disse, versículo por versículo, né? Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e aí por diante. Mas você pode ter um esboço, como sugere Warren Wiersbe, por exemplo. Nos versículos 1 a 3, o pecado trabalha contra nós. Nos versos 4 a 9, Deus trabalha por nós. No versículo 10, parte A, Deus trabalha em nós. Mas no verso 10, na parte B, Deus trabalha através de nós. Bom, um esboço desse você não esquece. O pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós e Deus trabalha através de nós. Você percebe que o esboço é esta a ideia que você tem de um arquiteto. Você pega as ideias do texto e trabalha a harmonização dessas ideias, colocando cada coisa no seu devido lugar. Isso facilita a sua comunicação, isso facilita o entendimento de quem está escutando você. Bom, dito isso, eu gostaria de hoje entrar então na nossa aula. Hoje eu quero ensinar para você de forma prática como você monta um esboço. Como você pega um texto e analisa aquele texto e em vez apenas de expor versículo por versículo, palavra por palavra, você tem ali um esqueleto, você tem ali um esboço. Então, eu vou
pensar com você junto aqui e eu vou pegar um texto da Bíblia, né? Claro, vamos expor um texto. E o texto que eu escolhi para compartilhar com você é o texto de Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16. Então, eu vou ler esse texto e depois montar junto com você um esboço desse texto. É uma aula prática e o que eu desejo de todo o meu coração é que você vá assimilando esses conceitos, sendo treinado para também expor a Escritura de maneira simples, de maneira prática, ao mesmo tempo de maneira profunda, de maneira relevante. Então vamos lá. A cura de um leproso. Lucas 5, 12 a 16. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Bom, como é que nós poderíamos aqui pensar juntos num esboço para este texto? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui primeiramente o título. Você pode usar, por exemplo, o tema, né? O tema. Qual é o tema que nós poderíamos sugerir aqui? Nunca desista. Ou você pode usar o tema: jamais perca a esperança. Numa época onde as pessoas estão tão desesperadas e aflitas, este é um texto magnífico. Então, eu vou agora examinar com você, à luz desse tema, Nunca Perca a Esperança, alguns pontos importantes desta mensagem. Deixa eu usar outra cor aqui para facilitar para você perceber. Então, primeiro ponto. Deixa eu pegar mais grossinho aqui. Vamos olhar o doente. Tá? Então, vamos lá no versículo 12. Versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Preste bem atenção nisso. Quando você for pregar um sermão num texto dos evangelhos, sobretudo dos evangelhos sinóticos, você precisa ler todos os registros desse texto, Mateus, Marcos e Lucas. Se tem repetição do mesmo texto nesses três evangelhos, você vai ler os três textos, porque há detalhes que um coloca e o outro não. Porque Lucas era médico, só Lucas aponta esse fato que o cidadão era um homem coberto de lepra. Bom, se ele estava coberto de lepra, significa que ele estava numa fase terminal, que ele estava numa fase final, que este homem era uma carcaça viva, que este homem estava desfigurado, que as cartilagens já tinham sido destruídas, que ele estava apodrecendo, que era um caso já em estado avançado da enfermidade. Bom, você vai perceber que a lepra na Bíblia é um símbolo do pecado e do juízo de Deus. Por quê? Porque a lepra separa, como o pecado separa. A lepra deixa insensível, como o pecado deixa insensível. A lepra é contagiosa, como o pecado é contagioso. A lepra gera desagregação e separação, como o pecado faz. A lepra cheira mal, como o pecado cheira mal. A lepra não tem cura, como não há cura nem na psicologia, nem na sociologia, nem nos expedientes humanos. E a lepra mata,
como o pecado mata, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando você trata do doente, você pode fazer essa conectividade entre a doença dele e o pecado e mostrar que, assim como aquele homem não tinha nenhuma possibilidade de ser curado pela medicina da época, pelos recursos da época, este é o estado do homem pecador. A não ser que ele reconheça que ele precisa de ajuda, não há saída para ele. Mas como você precisa ter compromisso com o seu tema, nunca perca a esperança, este homem devia estar num leprosário. Este homem devia estar num local onde ninguém podia ter acesso. E apesar dele estar sentenciado à morte, vendo a carranca da morte todo dia, ele não perdeu a esperança. Ele recorreu a Jesus. Ele foi a Jesus. Ele furou o bloqueio. Ele correu riscos, mas ele foi a Jesus. Então, este é o quadro do doente. Vamos ver o segundo aspecto do texto, que é o médico. O médico. Olha o versículo 13. Esse homem chegou para Jesus e disse assim, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O doente chega com humildade, o doente adora, o doente reconhece a soberania de Jesus, o doente se submete à vontade soberana de Jesus. Vamos ver o médico agora. Está escrito o seguinte, ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. Então vamos perceber que no verso 13, o médico toma algumas atitudes. Primeiro, ele tem poder e ele tem compaixão. É Marcos quem informa que Jesus, profundamente compadecido dele, estendendo a mão, tocou. Poder sem compaixão é tirania. Compaixão sem poder é fraqueza. Jesus tem poder e Jesus tem compaixão. Agora, veja você que na época ninguém podia tocar num leproso sem ficar impuro. Quando o puro tocava o puro ficava impuro. Porém, Jesus, sendo onipotente e misericordioso, ele, sendo puro, toca o impuro. E em vez do impuro tornar Jesus impuro, Jesus sendo puro, torna o impuro puro. Porque o texto vai nos informar que Jesus, ele tem poder e ele tem compaixão. Agora, Jesus podia ter curado aquele homem como curou os 10 leprosos, dando uma ordem, fica limpo. Mas diz o texto que Jesus, profundamente compadecido, tocou-lhe e disse, quero, fica limpo. A palavra tocou aqui no grego não é apenas encostar, é cingir, é abraçar. Jesus abraça um homem que estava apodrecendo vivo, um homem que era uma carcaça humana. Por que Jesus faz isso? Porque aquele homem há muito tempo não sabia o que era um abraço. Se alguém aproximasse porventura, ele tinha que sair correndo ou gritar maldito, maldito, impuro, impuro. Se as pessoas o vissem em público, pegariam em pedras para apedrejá-lo. Jesus viu uma doença mais profunda dentro dele que simplesmente a doença que carcomia a pele e a carne dele. Significa que Jesus se importa com você. Jesus se importa com as pessoas. Ele tem poder para curar não só os dramas da sua alma, como tem poder para curar suas enfermidades. Então, esse é o médico compassivo para um doente que está em estado terminal, cuja causa humanamente está perdida. Mas veja que esse texto trata de um terceiro aspecto, que é a cura. Que é a cura. Olha comigo o versículo 13b. Está escrito o seguinte, quero, fica limpo, disse Jesus, e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Então, veja você que a cura de Jesus é instantânea. Instantânea. Não é uma cura crediário, não é uma cura em doses homeopáticas, é uma cura imediata. Agora, preste atenção em outra coisa. Quando Jesus fazia suas curas,
o doente não ficava enfraquecido. Por exemplo, ele curou um homem paralítico em Betesda há 38 anos. Ainda que a medicina pudesse curar um paciente que está há 38 anos numa cama, embora curado, ele teria que fazer, enfim, muitas sessões de fisioterapia. Pois o camarada levantou, pulou, levantou e carregou a cama e foi para casa. Jesus curou um homem de uma mão direita ressequida. E quando ele diz estenda a tua mão, aquele homem não precisou de fazer fisioterapia para tonificar os músculos. Não, a cura é completa. Então, eu quero dizer para você que quando Jesus faz, ele faz de verdade. Não é uma cura apenas subjetiva, sugestionada, mas é um fato concreto e real. Agora, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. A cura é completa. A cura é completa. Então, muita gente hoje, infelizmente, tem prometido cura e estas curas não são reais. Faz-se propaganda enganosa. Promete às pessoas que elas estão curadas. Às vezes as pessoas até jogam fora o óculos, jogam fora a muleta, jogam fora o remédio e a pessoa acaba morrendo, porque aquilo não passava de propaganda, não passava de marketing. Não, Jesus não era assim. As curas que Jesus realizava eram curas reais. Então esta é a cura, está aqui. Mas há uma quarta verdade nesse texto, que é o testemunho. Olha comigo o versículo 14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e disse, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Por que Jesus fez isso? Imagine comigo se aquele homem fosse direto para casa, pulando de alegria. Sabe o que aconteceria? A sua família não o receberia. Talvez a sua esposa retrairia. Talvez seus filhos corressem dele. Imagine esse homem entrando na sinagoga, pulando de alegria. Eles fechariam a porta para ele. Quando Jesus manda esse indivíduo ao sacerdote, é só você ler em Levíticos 13 e 14, o sacerdote era a autoridade sanitária que diagnosticava a doença, porque lepra era uma doença de pele e havia muitos tipos de doenças de peles, que eram chamadas de lepra, umas curáveis, outras incuráveis. Só o sacerdote podia dar o diagnóstico da cura. Quando Jesus manda esse homem para o sacerdote, ele está dizendo o seguinte, aquilo que eu faço é verificável. É público, é notório, não é embuste, não é mentira, não é propaganda enganosa, é realidade, pode ser verificável. E mais, Jesus está dando a este homem uma espécie de alvará, de carta de alforria, dando a ele o direito, dando a ele o privilégio, dando a ele agora a possibilidade de voltar para sua casa, para a sinagoga, para as festas do templo, sem qualquer prejuízo de preconceito, porque a testemunha, que é a autoridade no assunto, o sacerdote, haveria de reconhecer a completude e a eficácia da sua cura. Bom, mas tem uma quinta verdade aqui que eu chamo a sua atenção, que agora é o impacto. Olha comigo, por favor, o versículo 15. Está escrito o seguinte no versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Eu acho muito curioso que Jesus manda esse homem se calar e ele fala. E às vezes Jesus nos manda falar e nós nos calamos. O evangelista Marcos chega a dizer que, em virtude desse homem ter propagado com tanta veemência o milagre recebido, Jesus não podia entrar publicamente nas cidades. Mas o fato curioso no impacto é que, em virtude da sua cura, em virtude do seu milagre recebido, muitas outras pessoas se mobilizam para ouvir Jesus e para serem curadas por Jesus. Quando Jesus faz um milagre na nossa vida, as pessoas notam isso, as pessoas comentam isso e muitas vezes, em virtude do reflexo da cura que Jesus opera em nós, muitas outras pessoas são alcançadas também. Este é o impacto de um testemunho. Mas em sexto e último lugar, vamos ver aqui o retiro.
Versículo 16. Olha comigo que coisa interessante. Está escrito assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Olha que coisa impressionante. Jesus era um pregador. Todo pregador gosta de multidão. Todo pregador gosta de muita gente se reunindo para ouvi-lo. E quando Jesus viu as multidões vindo aos borbotões para ouvi-lo e serem curadas, diz o texto que Jesus se retirou para lugares solitários e orava. O que Jesus está nos ensinando com esse princípio? É que comunhão com o Pai para Jesus era mais importante do que sucesso público no seu ministério. Segunda coisa que Jesus está nos ensinando: nós precisamos de poder para atender às demandas de tanta gente que vem à nossa procura. E o poder emana de uma vida de oração. Tanto é que o verso 17, o verso seguinte, diz que o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Quantas vezes nós gostamos do palco, do holofote, das luzes da ribalta, da popularidade, do reconhecimento público, do aplauso da multidão, e perdemos de vista que Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Deus está mais interessado no seu relacionamento com Ele do que no seu trabalho para Ele. E desta maneira, Jesus então está nos ensinando esses princípios. Bom, resumindo então, você pegou esta passagem, você vai encontrar um tema. O tema é o sermão desenvolvido, é o sermão resumido. As divisões é o tema explicado. Precisa existir uma conexão entre o seu tema e as suas divisões, tá? E você percebe, jamais perca a esperança. Era um homem que estava desesperançado. Um doente, fase terminal, que procura o médico onipotente, que realiza uma cura eficaz. E isso produz um testemunho. O testemunho vai produzir um impacto nas multidões. E Jesus reage a este impacto buscando mais poder para atender à demanda de tanta gente que o procurava. Como é que você pode concluir esse sermão? É dizendo para quem está ouvindo você que nós somos esse leproso, que nós temos também as nossas lutas, os nossos dramas, os nossos pecados e que precisamos de um Salvador, ou do Salvador, melhor dizendo, onipotente, que perdoa, que cura, que liberta, que salva, que transforma, que restaura, que faz tudo novo. Pois bem, esta é uma pequena dica que eu estou lhe dando acerca de como você montar um esboço de um sermão expositivo. Talvez você esteja perguntando, e muita gente perguntando assim, mas pastor, eu gostei tanto desse negócio, será que o senhor não vai ter um curso mais completo para repartir conosco, com detalhes, esses conhecimentos? Eu quero lhe dizer que sim. Nós estamos montando um curso, aliás, já montamos, ainda estamos gravando alguns módulos mas mais de 16 módulos de pregação expositiva, pregação transformadora, onde nós vamos acompanhar com você o passo a passo, como treinar você, como equipar você, como lhe dar ferramentas sobre aprender a pregar de forma eficaz, de forma pertinente, sendo fiel ao texto e alcançando as pessoas com a palavra de Deus. Bom, sobre este curso completo, nós vamos abrir algumas vagas e você pode aproveitar este ensejo, vai ser um privilégio ter você conosco neste curso. Bom, gente, eu gostaria, agora fechando a nossa aula de hoje, de ler os comentários, né, sobre essas aulas que nós já estamos ministrando. Na próxima aula, eu vou tratar de um assunto importante. Como introduzir o sermão, como se levantar no púlpito e já no fato de se levantar e se dirigir ao seu auditório, você ganhar o seu auditório. Há muitos pregadores que perdem o auditório na introdução. Se você não ganhar o seu auditório nos 2 primeiros minutos, você perde o seu auditório para o sermão inteiro. Então, nós vamos tratar na próxima aula sobre este importante assunto,
como você ganhar o seu auditório nos primeiros momentos da introdução e desta maneira você ter o seu auditório aberto, sedento e interessado no assunto que você vai transmitir. Bom, eu gostaria também que você ficasse ligado aí no nosso Telegram, porque nós compartilharemos com você novos conteúdos, tá? Novos conteúdos. Então fique ligado, porque nós teremos coisas lindas, coisas boas, coisas preciosíssimas para você aí no nosso Telegram. Muito bem, aqui já tem um botão aí onde você vai clicar e já entrar direto no nosso Telegram, tá certo? E vamos ter aí conteúdos fantásticos para você, para abençoar a sua vida e o seu ministério. Bom, gente, a nossa aula hoje é curta e nós vamos ficando por aqui. Mas fique atento para a próxima aula, você pode convidar outras pessoas para virem conosco, para participarem desta semana gratuita, deste treinamento sobre pregação transformadora. Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.